Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 197 do seu podcast favorito de velocidade. Começou, né, a Fórmula 1, os carros já foram para a pista e a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, vamos falar também bastante do regulamento. Vocês viram, né, ontem o Fábio gravou o vídeo lá, né, eu não pude gravar ontem por motivos de ir, né? E a gente está de volta aqui, vamos gravar na quarta-feira excepcionalmente. E o especial de hoje é um especial de abertura da temporada, né? Vamos começar a falar dessa temporada, essa mudança de regulamento, esses carros novos, né? Pneu, suspensão, enfim, toda essa coisa técnica aí, que eu não entendo nada, mas quem entende está aqui comigo, Fábio Campos, que já vai aparecer aqui, porque o Adalto, né, você já sabe, está lá de férias, né, esperando o carnaval chegar, a gente não sabe quando ele volta, né? Há indícios também que ele pode estar negociando a paz lá na Ucrânia. Talvez não seja bem sucedido, né? Talvez, mas a gente fica esperando. É isso aí, Fábio? Não, só dele chegar no espaço aéreo da Ucrânia, o Putin já muda de ideia. É igual o outro. Mas assim, primeiro olá, né, para o nosso ouvinte, numa quarta-feira, né, não tem problema, pré-temporada pode, né, por motivo de força, mas ele não quer dizer, espero que ele esteja do lado de cá, na minha telinha está do lado de cá, ele não quer dizer, ele não quer dizer, mas eu vou dizer o motivo que ele não veio, vou dizer com todas as letras. Ele tomou a quarta dose como uma cobaia já, se bobear a quinta pela idade avançada. E certamente teve um revertério de quarta dose da vacina, né? Isso é por isso que ele não quis aparecer, não pôde aparecer, mas está aí firme e forte, né, seu Bruno? E olha, a gente vai fazer um programa hoje, eu acho que você minimizou na abertura, a gente vai fazer um programa hoje com um mergulho técnico, uma imersão técnica que eu não me lembro de ter gravado um podcast em qualquer lugar, qualquer época, na rádio, quando a gente fazia rádio lá, eu e você, em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, no meu caso, eu não me lembro de fazer um programa tão técnico, mas não é simplesmente falar, vai mudar isso. É tentar o passo à frente, Bruno. É tentar o que isso causa na pista, o que isso causa no piloto, o que isso causa de efeito. Olha, se der certo, normalmente a gente planeja, aqui não dá nada certo. Ou às vezes a gente não planeja nada e dá tudo certo. Se der certo, eu acho que vai ficar um programa bem legal para quem gosta da parte técnica, porque os ouvintes do Loucos gostam muito da parte técnica, né? Já nos bombardearam com push rod, pull rod. Hoje o Bruno Aleixo vai detalhar pull rod e push rod aqui para vocês. A gente vai fazer um programa legal. Eu preparei comentários também muito técnicos, vocês vão ver, já vou tecer meus comentários técnicos para vocês. Bom, os nossos twitters estão aparecendo aqui, ó, o meu @BrunoAleixo80, o do Fábio, o @CampusFB, e o do Adalto, @AdaltoRacing. Que dia será que o Adalto volta, hein? A gente se pergunta, né? Não sabemos, né? Pode ser que ele volte. Se é que ele volta, né? Se é que ele volta, né? Mas fala não, não vamos falar isso não. Teve um ouvinte que colocou uma coisa no comentário do YouTube, Bruno, que eu achei divertidíssimo. Ele falou assim, Fábio Campos faz falta, mas o Adalto faz mais falta. Eu vou falar para vocês. Ele vai voltar, gente. Calma que ele vai voltar. Ele vai voltar. Sem revelar onde o Adalto está, eu diria que eu, no lugar dele, não voltaria. Ficaria lá mesmo, né? Tranquilamente e tal. Bom, vejam que exemplo de comprometimento ao contrário, né? Não voltaria, deixaria vocês para lá. Vamos ver se o Adalto vai fazer isso. A gente fica esperando aí o grande Adalto. Tô brincando. Volte, Adalto. Todos sentimos a sua falta. Bom, a gente vai começar a falar da temporada atual, mas antes eu fiz aqui uma espécie assim, de um levantamento, só para a gente falar um pouquinho sobre essas grandes mudanças de regulamento ao longo dos anos, né? Peguei da década de 90 para frente, né? Porque a questão também fica muito para trás, só para a gente ver, que aí depois, quando a gente for entrar no regulamento desse ano, para vocês verem como o regulamento desse ano representa uma mudança ainda maior de tudo que já aconteceu na Fórmula 1, né? E uma coisa que a gente nunca pode se esquecer é que a gente está começando essa temporada de 2022 com um ano de atraso, né? Porque esse regulamento a gente estava esperando ele para 2021, mas ele veio só em 2022 por causa da pandemia, né? E infelizmente atrasou aí, agora sim nós vamos ver esses carros aí na pista, né? Que é o que a gente espera. Mas eu fiz aqui, peguei alguns anos, só para vocês verem, assim, mais ou menos o que a Fórmula 1 já teve de mudanças técnicas, né, ao longo todas essas temporadas aí da sua história, dos anos 90 para cá. Em 1994,
que a gente já fez um especial aqui sobre essa temporada de 1994, e neste ano fizemos de 93, então tem aí, ó, quem quiser fazer a dobradinha aí para ouvir os dois, funciona legal. Em 1994 teve uma grande mudança de regulamento, que foi a retirada da eletrônica, né? Toda aquela eletrônica que foi embarcada nos carros em até 1993, suspensão ativa, o controle de tração, o freios ABS, câmbio automático, né? Tudo isso foi retirado porque a Fórmula 1 queria maior participação do piloto nos resultados. E aí, só que eles tiraram tudo de uma vez, né? E os carros ficaram muito ariscos, né, na temporada de 94, né, Fábio? Você se lembra bem dessa temporada, ô Fábio Campos? Não era nascido ainda, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho até que você pulou, né? Porque assim, a gente teve mudanças, a retirada do efeito solo, né? De 82 para 83. Mas eu avisei, eu vou falar de 90 para frente, né? Dos anos 90, porque senão fica muita coisa para falar. Porque ele é tendencioso, é porque ele domina essa área, ele quer só colocar ali a parte que ele domina. A gente teve mudanças, Bruno, lá nos anos 50, que eram assim, existia a Fórmula 1, que corria o carro de Fórmula 2, aí depois se unificou esse regulamento, foi um grande salto também. Então, assim, a gente tem... É arriscado tentar pegar todas as mudanças, estou brincando com você, mas é realmente arriscado pegar todas as mudanças. É legal pegar de 94 para cá, porque a gente pode falar um pouquinho mais, a gente viveu as mudanças, a gente viu o que mudou nas corridas. Mas a Fórmula 1 ela tem mudanças, assim, aquela dos carros asa chegarem, né, aqueles carros que eram um chassi tubular, aquelas baratinhas mesmo que pilotavam lá, o Jim Clark, enfim, quando o carro passou a ser aquilo, né, deixou de ser um bloco só de alumínio, passou a ser um chassi mais achatado, com asa, com a ligação, enfim, mais para os anos 70. Mudança técnica é muito complexa. Agora, a de 90 foi 93 para 94, né? E ainda teve o que eu falei, que eu ainda não falei, do reabastecimento, né? De 93 para 94, que entrou o reabastecimento. Que foi a retirada da eletrônica, né? E o curioso disso tudo, Bruno, eu estava pensando e lendo até sobre a mudança da temporada... Não, foi 90, foi essa mesmo, foi a de 93 para 94. Depois da morte do Senna, teve também, né, que foi de 94 para 95, que foi uma mudança mais de segurança. Passou a ser o projeto de segurança muito mais forte. E eu estava vendo especialistas contarem que foi uma coisa totalmente assim, era da cabeça do Max Mosley. O Max Mosley falou, não, o Senna morreu, nós vamos ter um impacto de segurança nisso aqui, vamos fazer isso, isso e isso. E os engenheiros assim, cara, mas esse cara não estudou isso, ele está fazendo o que ele quer. As mudanças na Fórmula 1 eram muito assim, quase todas. Era assim, alguém pensava, vou fazer, sem que tivesse um trabalho de engenharia por trás, que é a diferença das mudanças que nós vamos tratar hoje. Pela primeira vez na história da Fórmula 1, a gente teve um grupo contratado para estudar mudanças por anos, não foram meses nem dias. Antes não. A de 2009, certamente você vai citá-la com mais detalhes daqui a pouquinho. A mudança de 8 para 9... foi, vamos fazer, vamos. Criaram, você lembra, Bruno? Criaram aquele Overtaking Working Group, mas eram as equipes, sempre veio das equipes para a FIA, assim, a parte técnica. E a equipe não é do grande interesse da equipe estudar a melhora de ultrapassagem. O interesse da equipe é estudar a melhora de desempenho, onde elas gastam seu tempo e seu dinheiro. Pela primeira vez, Bruno Aleixo, eu já estou puxando sardinha, você puxou sardinha para os anos 90, eu já estou puxando sardinha para hoje, para a mudança atual. Pela primeira vez, a gente tem mudanças estudadas. Se vai dar certo ou não, nós vamos falar durante o programa. Mas essa é uma grande diferença, Bruno. De 93 para 94, vamos tirar a eletrônica, era uma coisa meio assim. Inclusive, eles tiraram, mas não mexeram nada no desempenho, né, dos carros. Isso foi um grande problema, né? Porque muitos acidentes que aconteceram em 94, não foi só o do Senna, né? Aconteceu acidente em teste. 94 foi um ano que aconteceu acidente de todo lado, assim. Muitos acidentes aconteceram por isso, porque os carros eles tinham que andar sem a eletrônica, mas com a mesma potência, com o mesmo pneu, com a mesma espessura. Então, você vê que não foi realmente nada planejado. A gente vai esbarrar hoje nos crash tests, vai passar rapidinho sobre os crash tests, que são uma das coisas subestimadas da Fórmula 1, Bruno, porque é um dos parâmetros, uma das exigências mais importantes. A gente viu o nascimento do crash test, que antes era só um choque frontal, hoje tem mais coisas, a gente pode até citar aqui mais para frente, enfim.
como isso passou a ser fundamental na segurança da Fórmula 1. Depois da criação, o crash test foi criado em 1985, se eu não me engano. A mudança, o número de mortes de lá para cá, claro que em 86 morreu o Hélio De Angelis, né? Mas o De Angelis, o Senna, o Rosenberg e o Bianchi são pouquíssimas mortes em muitos anos. Se você olhar para trás de 83, da criação aí era muito mais. Você tinha os anos 70 repletos, começo dos anos 80 teve. Então, Bruno, isso é um detalhe, né, que a gente já puxando também para o programa de hoje. A mudança que foi planejada para segurança. A de 93 para 94 foi tirar tecnologia, como você falou. 94 para 95 houve aquele negócio, levanta aqui a cabeça, sobe, crash, muda. O carro ficou mais largo, né? O carro ficou mais largo, uma série de exigências técnicas, até a gente chegar, né, Bruno, na mudança de 97 para 98, né? Não sei se você não anotou essa aí. Né? Ele antecipa a pauta, vejam vocês, ele acertou nessa. Eu levantei para você. A de 97 para 98 foi principalmente a entrada daqueles pneus frisados, né? Aqueles pneus raiados, que o Adalto chama de pneu de bug, que parece um pouco mesmo com pneu de bug. E o carro também era um pouco mais... O carro achatou, você lembra? Carro achatado, né? Não sei se eu ia usar essa palavra, mas já que você falou, então tô liberado. O carro era mais achatado, você vê principalmente na traseira, né? Você vê a traseira do carro, assim, era mais compacta a traseira, né? O carro de até 97 era um carro meio espalhado, assim, estranho. Né? Isso, exatamente. É importante dizer, nesse momento que eu acho que tivemos a primeira participação de Francisco Johnny na história do Loucos para o Automobilismo. Ele tá aqui ele opinou, ele já quer opinar, daqui a pouco ele vai entrar na mesa aqui, vai ensinar muita coisa para a gente. Eu me lembro, Bruno, do impacto visual. Né? Os carros de 97, quando você olhava um e de repente olhava o de 98, pareciam décadas de diferença, porque o carro ficou muito, digamos, o diâmetro do carro, né? A largura, melhor dizendo, o diâmetro da roda. A largura do carro ficou muito mais espremida, e aí a McLaren veio com aquele pulo do gato, né? Aquele sistema de suspensão independente, aquela roda que girava o entre-eixos, enfim, que fazia um papel, o carro tinha meio que aquela função de trator, né? Uma roda ajudava a girar mais rápido que a outra, o carro fazia curva, é um sistema super complexo. Tinha um negócio do freio também, né, da McLaren. O freio auxiliar, né, que os caras pisavam. Enfim, a McLaren passeou naquele ano, né, 98. É isso aí. Bom, aí de 98 até 98, né, 2008, esse regulamento perdurou, os carros foram se enchendo daqueles apêndices aerodinâmicos, né, os caras vão tentando criar, né, os engenheiros, projetistas vão tentando criar formas de manter o carro mais no chão, e aí em 2009 veio a outra mudança, né, que foi a volta do pneu slick. Vejam vocês, né, no primeiro o pneu slick atrapalhava, aí depois o pneu slick passou a ser a solução. Então, exatamente o que nós estamos falando, que as mudanças eram meio que aleatórias. Aleatório. E aí em 2009 eles tiraram todos aqueles apêndices aerodinâmicos, e criaram aqueles carros que eram menores com as asas maiores dianteiras e as asas traseiras menores, porque eles achavam que isso geraria mais downforce na frente para o carro poder andar mais colado no carro da frente para obter, né, mais facilidade de ultrapassagem. O problema não aconteceu isso, e esse regulamento gerou alguns dos carros mais feios da história da Fórmula 1, né? Se é que se pode falar dessa forma. Eu até citei isso essa semana, Bruno. O Nicolas Tombazzi, que hoje é o capitão técnico, né, digamos assim, de tudo isso que está acontecendo. O Ross Brown é o comandante e ele é o cara mais mãos à obra. O Nicolas Tombazzi, muita gente já ouviu falar dele, um engenheiro de muitos anos na Fórmula 1. Eu estava vendo ele falar e ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: as mudanças de 2009 não eram erradas no conceito de você alargar a asa dianteira, ficou muito larga, e a asa traseira ao contrário, né, achatou e subiu na tentativa de tirar enfim, de melhorar a fluência do ar para o carro que estava atrás. Ele falou, cara, o pensamento era correto. O problema é que não houve nenhum tipo de monitoramento do desenvolvimento das equipes. Então, com 2, 3 provas, os caras já tinham criado o difusor duplo, que decidiu aquele campeonato quase na sua essência, não sozinho, claro que não é só aquilo, porque, né, Brown tinha difusor duplo, mas Toyota e Williams também tinham, né? E a Brown disparou, não é só difusor duplo. Não é só difusor.
Muita gente simplifica, mas ele foi um fator decisivo, principalmente no começo do campeonato. Então aquilo ali já estava prejudicando. O Nicolas Tomás fala aquilo ali na terceira, quarta corrida, cara, já estava gerando um efeito para o carro de trás, todo mundo copiou e os caras já começaram a inserir aqui, asa aqui. É uma das coisas que o regulamento desse ano vai procurar vetar, né? Áreas de desenvolvimento absolutamente proibidas de se mexer. Você não pode mexer na asa traseira, para começar. Ela é aquilo ali. Você pode mexer, talvez, em acerto, posição, mas você não pode criar uma asa traseira diferente. Por quê? Porque a asa traseira atual foi projetada para não atrapalhar o carro de trás. Ela vai fazer a função dela, enfim, e não pode mexer. Tem várias áreas que não podem ser mexidas para justamente evitar isso. A Fórmula 1 já dá como certa a perda do que eles calcularam de eficiência, já vai ficar um pouco pior, porque os caras já vão criando coisas. A gente já viu hoje, Bruno, primeiro dia de teste de pré-temporada, aonde que os caras vão, né? A Red Bull apareceu com um carro que eu não entendi até agora. Um parece inacabado, né? Parece uma que o carro solução não acabou. Sem carenagem. Afina tanto, meu amigo, que é sem carenagem. Então, mas depois nós vamos falar sobre isso. Primordialmente no programa, eu vou deixar o Bruno contar que essa semana o calendário está todo bagunçado aqui do Loucos por causa dele. Então, daqui a pouco ele explica a agenda da semana do Loucos por Automobilismo. Mas, enfim, Bruno Aleixo, a gente tem uma diferença dessa época, que 2009, rapidinho, já não estavam, as medidas já não estavam funcionando, e foi para mim o pior ano de ultrapassagem que eu me lembro. Pior. Muita corrida, todas praticamente. A gente teve o Grande Prêmio da Malásia, que foi bom, mas só durou meia corrida, porque caiu lá um temporal, e o Grande Prêmio do Brasil foi uma boa corrida no final do ano. Não me lembro de uma outra corrida boa pra gente citar de 2009. E olha que em 2009 eu já revi, a gente lembra, a gente lê, a gente viveu. A gente já tinha até programa de rádio, se bobear, enfim. A gente já... 2009 já 2009 foi o hiato, foi mais ou menos o hiato, né, que a gente tem um hiato, assim, que a gente... Mas, muito bem, ó. Aí, caminhando para o final aqui, agora passando já para 2013 para 2014, que foi o início da era híbrida, né? Que é os motores menores, turboalimentados, com MGU, K, H, sei lá quantas outras letras, né? Fórmula 1 entrando nessa era de ecologia, né? Assim, menor emissão de poluentes e tal. Uma coisa que eu me lembro, assim, que foi muito impactante nesse ano de 2014 foi o barulho dos carros. Né? Isso aí, nossa, quando eu vi, assim, eu falei, não, isso não... Você não imagina o meu susto. Eu fui ao Grande Prêmio da Espanha de 2014. Né? Tinha ido ao Grande Prêmio do Brasil de 2013, que encerrou a temporada, e fui no Grande Prêmio da Espanha de 2014, assim, meses de diferença. E eu jamais vou me esquecer. O Pérez, primeiro carro, Pérez com Force India. Ele veio na reta, eu pensei... eu devo estar de fone. Eu devo estar de fone de ouvido. Porque não havia nenhum aquele assoviozinho de motor, não tinha. Absolutamente. Na hora que o carro chega na sua frente, aí você ouvia. E depois eu saí, eu estava no final da reta principal de Barcelona. Não gosto nem de lembrar. Depois eu fui para o final ali da reta, do mesmo final da reta, mas na grama, de frente para a reta. E aí o vento estava justamente das minhas costas para a pista, cara, era impressionante. Nem na curva você ouvia direito o carro. Você ouvia até o pneu. Mas isso foi melhorando ao longo dos anos. O motor foi ganhando mais sonoridade. Eu acho que foi uma mistura de foi melhorando com a gente também foi se acostumando, né? Porque a gente se acostuma, ele foi ganhando um berro maior, o escapamento foi sendo modificado um pouco, ele foi melhorando. Nunca mais voltou a ser do jeito que era, mas também não vai voltar, né? Então, isso aí é uma coisa que não adianta. É igual o halo. Não adianta a gente reclamar, né? Vai ficar, então, paciência. Mas o motor vai melhorar, Bruno. Eu acho que agora, como para 2026 o MGU-H vai sair, que é a recuperação de energia do calor do motor, isso tem um impacto, os engenheiros dizem, a gente já falou isso aqui, teve gente no chat que achou um absurdo, cara, é engenheiro que está falando isso. Isso vai melhorar o som, porque esse catalisador do barulho, ele é uma tampa, entre aspas, falando de uma maneira bem simples, claro que ele não é isso, claro que ele é um sistema encaixado ali, que gira, liga com a bateria, mas ele serve como uma tampa no som. Então, saindo o MGU-H, Bruno, o barulho, muito provavelmente, vai melhorar também. E aí, depois de 2016 para 2017, a mudança no regulamento, no tamanho, né, dos carros. Né? Os carros ficaram maiores, mais robustos, que foi os carros que a gente viu até 2021, né? Que foi uma mudança absolutamente, assim, eu nunca entendi muito bem essa mudança. Ross Brown fala isso. O que aconteceu? Ross Brown fala, eu me lembro que eles mostraram esse carro
eles mostraram o pneu desse carro, um grande prêmio de Mônaco. Eles tiraram uma foto do pneu atual da época, né, que era 2016, e o pneu que ia ser a partir de 2017. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que esses caras vão fazer? Não vai dar certo, ninguém vai ultrapassar, vai... Sabe? Nunca entendi essa mudança de 2017. 2017, não sei se você estava no seu hiato jornalístico, eu já fazia podcast em 2017 e eu passei 2016 inteiro falando, não é o caminho certo. E eu sempre digo, esse carro, Bruno, ele até surpreendeu. A minha câmera vai acabar caindo aqui, viu, gente? Ela tá querendo cair. Não tem problema, não tem problema. A gente troca o pneu com o avião voando. O terremoto é porque a câmera tá quase caindo, ela tá dando sinais de queda aqui, eu tô tentando evitar. Mas, enfim, o carro, eu sempre digo, esse carro até surpreendeu positivamente. Ele até deu mais ultrapassagem, casado com outras coisas. Não DRS, porque essas ultrapassagens, para mim, eu não conto. Mas, casado com a questão dos pneus, por exemplo, o carro deu até corridas melhores na média. O carro é ruim, o carro é ótimo que esse carro tenha ido embora. Mas a gente teve, por exemplo, em 2019, aquela sequência de 4 corridas muito boas. Né? Lembra? Áustria, Inglaterra, Alemanha, Alemanha com chuva, Hungria, mas enfim. 4 corridas muito boas. O Grande Prêmio do Brasil de 2019 foi fantástico. Embora com safety car ali no final, juntou todo mundo. Aquele final, Hamilton e Gasly subindo a reta. O carro entregou até mais. Mas era um projeto errado. Era um projeto que nunca deveria ter existido. Esse veio da cabeça do Bernie Eccleston. Não sei se a ideia foi dele, mas o grande vendedor da ideia, vamos fazer carros aerodinâmicos, mais bonitos, mais rápidos. Meu amigo, mas e tecnicamente? O carro tem que ser atraente para o público. Tem que dar. Eu me lembro que eles falavam muito também. Vamos chegar em 2021. Eu não sei de você, Bruno Lage. Eu tô achando os carros de 2021 absolutamente carros de Fórmula 1. Não, 22, na beleza e na elegância. 22. 22. Não, eu falei. Não que os de 21 fossem feios, mas os de 22, para mim, estão a elegância que a Fórmula 1 tem que ter. O fã de Fórmula 1, ele se ilude muito fácil, né? Eu vejo os carros assim agora, de 2022, eu já acho que vai ser tudo sensacional, vai ser tudo maravilhoso, a temporada vai ser incrível, porque os carros estão muito bonitos. Eu não gosto não gosto desses carros de 2017 até 2021. Esteticamente falando, assim, eu acho esteticamente não. Esteticamente eu até acho aceitável. Tecnicamente eu também não. Parece um tanque de guerra. Eu vi uma vez um carro desse ao vivo num salão do automóvel aqui. Carro estranho, parece um Batmóvel. Sabe aquele Batmóvel? Você não foi a Interlagos nessa era? Eu fui em 2017, Fui em 2017. Mas assim, não sei, esse carro, um carro estranho, grandalhão, desajeitado. Esse carro atual de 2022, embora também seja grande, né? É um carro mais fluido, né? Parece ser mesmo mais um carro de corrida e tal. E agora veio o meu primeiro comentário técnico. Vamos lá. A câmera on-board dos carros, quando vê assim a câmera on-board, eu achei muito parecido com os carros da Fórmula Indy. Pela só a imagem da câmera on-board, assim. Você está falando não a câmera em si, a imagem que ela... A imagem que ela produz, parece um carro da Fórmula Indy. Reparem. Não tenho nada a comentar. Não reparei, mas vou reparar. Não vou reparar. Quer dizer, vou dar uma olhada. Quer dizer que está diferente o ângulo ali, você está querendo dizer? Eu reparei mesmo. Eu vi da Williams só. Só vi a câmera boa da Williams. Eu não vi as outras. Eu não sei se é o ângulo ou se é o próprio formato do carro. E aí, a partir da imagem a imagem pegando aquele formato daquele jeito, achei parecido. Mas, enfim, isso é bobagem, né? Vamos começar a falar desse regulamento deste ano, né? Falamos aí desses agora que passaram dos anos 90 para cá, porque agora, pelo que vocês comentaram, aí o Fábio já fez essa introdução, né? Estamos diante de um regulamento que não apenas é a maior mudança que pode já ter acontecido na história da Fórmula 1, como é uma mudança totalmente planejada para fazer aquilo que se deseja que seja feito, né? Que é uma Fórmula 1 mais competitiva, uma competição real, né? Assim, que haja ultrapassagem de verdade, né? Que tenha roda a roda sem DRS, né? Sem essas artificialidades que a Fórmula 1 foi criando ao longo dos anos, né? Apesar, né, Bruno Aleixo, de que o DRS está lá, para mim
para mim o maior exemplo de falta de confiança que eu já vi na história da Fórmula 1. Né? De não confiar no próprio taco, porque você faz um carro justamente para não precisar de uma ferramenta e é como você ter um problema de saúde, enfim, problema de locomoção, problema de articulação, aí você vai, faz a cirurgia, tudo direitinho, sai do hospital maravilhoso, funcionando, mas leva a sua muleta na mala. A muleta que você usava, que você não precisa mais, porque você foi para o hospital, cara, você fez um procedimento cirúrgico estudado, com bons médicos, saiu de lá com garantia, vai funcionar. Se der errado, você volta aqui, nós vamos mexer, o regulamento tem isso, esse é o grande detalhe. Mas você, onde você vai, você leva a muleta debaixo do outro braço. O cara pergunta, por que você está de muleta? Não, cara, é porque vai aqui. Melhor. O DRS é exatamente isso, não tinha que estar lá. Porque ele não, mas o que eu sempre digo, assim, para a gente já tirar o DRS da discussão, ele não vai ser igual ele sempre foi. Não tem jeito. Não tem jeito. Ou se ele for usado, é o fracasso total, do jeito que ele era, ou se ele tiver que existir, ele não vai poder ser escancarado como ele era. Porque senão vai todo mundo falar, gente, por que milhões gastos no novo carro? Porque a FIA gastou dinheiro, cara. A FOM, a Liberty gastaram dinheiro para fazer esse carro. São anos de pesquisa, supercomputadores, horas de simulação, meio petabyte. Não sei se o Bruno sabe quanto é um petabyte. Meio petabyte de dados. Meu conhecimento parou nos teras. É a casa do tera, é a casa acima do tera. Então, os caras fizeram um super trabalho para manter. Como ele era, não dá. Vai ficar muito feio. Ele está lá, eu acho, mais por falta de confiar no próprio taco, mas ele não vai ser como ele era, na pior das hipóteses. E nós esperamos que ele vá sair, porque a gente vai apresentar aqui hoje vários detalhes técnicos que dizem que as coisas podem funcionar, né, Bruno? Bom, vamos começar então explicando aí a questão da suspensão e dos pneus, né, que é poderia chamar assim o conjunto de amortecimento, assim, né? Porque... perfeito, senhor. Você sempre resumindo tecnicamente perfeito. Agora eu quero saber se você, Bruno Aleixo, você, pai de Francisco Johnny, se você já sabe explicar push rod e pull rod. Depois de tanta falação e matérias e perguntas de ouvir, eu quero saber se você já domina as pull rod. Não, mas eu sem o Adalto eu não consigo andar nem meio metro para explicar essas coisas, meu filho. Mas que declaração infeliz essa. É uma tristeza, mas é verdade. Vamos lá, vamos começar pela suspensão, conjunto de amortecedores, como você falou, né? Conjunto de amortecimento, né? Porque é uma das mudanças que mais chama atenção, que a gente pode ver, né? Tem várias mudanças fundamentais que a gente não vai ver. No motor, nós vamos falar. Debaixo do carro, que é o grande segredo de tudo, essas a gente não vai vendo. Os caras as coisas vão acontecendo e a gente não vai ver. Suspensão é uma coisa que a gente meio que vê, né, Bruno? A gente vê com os nossos olhos. E o sistema a questão da suspensão é que mais do que o carro é a mudança do pneu, que nós vamos dizer. A interação da suspensão com o pneu agora passa a ser outra conversa, é outro diálogo. Se mudasse todo o carro, asa traseira, todo esse projeto, efeito solo, e o pneu fosse igualzinho, mesmo com todo o projeto novo, a mudança na suspensão eu creio que não seria tão drástica. Porque a suspensão precisa, entre aspas, conversar com o pneu. Né? Isso é uma regra meio que básica, não precisamos nem estar dizendo, mas é sempre bom, como nós estamos aqui hoje para passar o detalhe do detalhe. Então, a suspensão, ela serve para manter a altura do carro, ela serve hoje na Fórmula 1 para ajudar com a degradação do pneu, que se transformou na grande ciência da Fórmula 1 atual, amortecer o carro nas curvas, que é a função, digamos assim, né, primordial, que primeiro vem na cabeça, né, suspensão de um carro de rua faz isso basicamente. Ela também faz essa função na Fórmula 1, mas essa questão do pneu, essa questão da altura, os pilotos, Bruno Aleixo, vão enfrentar uma experiência mais brutal, eu vou usar essa palavra, em 2022, porque agora a suspensão vai ter que ser muito mais rígida. Antes então, a suspensão... só não sei se você viu que o Albon falou sobre isso depois que ele fez o shakedown com o carro da Williams, você viu? Eu não sei como vai ser, assim, não me pareceu que você é capaz de chegar ao fim da corrida com esse carro. Pois é, porque o que acontece? Antes, a suspensão era muito mais... Ela mexia... Lembra o ano passado que a gente viu aquele negócio da Mercedes levanta, aí câmara on-board, a Red Bull na reta em Barcelona, como que desce, como que deita, reiki alto, reiki baixo. Acabou reiki alto, reiki baixo. Porque agora tem efeito sólido. Aqui o Bruno anotou
tenho certeza que o Telenotou está na pauta um pouquinho de efeito solo, só para arredondar a questão. Embora os nossos ouvintes já tenham cansado de saber do efeito solo, é sempre bom. Não dá para passar sobre tudo isso sem falar um pouquinho do efeito solo. Com o efeito solo, gente, né, o ar de baixo do carro, sendo o fundamento principal, não tem mais isso de ficar subindo e descendo o assoalho, subindo e descendo o carro. A estabilidade do carro é o segredo a partir de agora. Então a suspensão joga outro jogo, cara. Ela agora tem que ser mais rígida. Ela não pode, não tem mais aquilo, não, esse carro vai ser a traseira mais alta. É o quanto mais colado no chão você puder ser, para que a pressão do ar embaixo seja maior. Quanto mais colado no chão, mais pressão atmosférica, mais a pressão do ar vai ser rápida, forte e vai puxar o carro para baixo. Então, Bruno, o uso da suspensão do modo antigo acabou. E aí a gente vê o push rod por rod, né? Push rod, enfim. Push rod. Isso, desenha para os burros, é melhor. Eu estava pensando que eu tenho um monte de carrinho, que eu devia ter tirado um desses carrinhos da caixinha e ficar mostrando aqui, que ele ficar fazendo com o braço. Esqueci. Mas com a suspensão dá para fazer aqui com a mão, enfim, a gente vai tentando detalhar para quem está ouvindo, não ficar bravo com a gente, para quem está só no áudio, né, no Spotify e outros. Outro dia reclamado disso aqui, é verdade. O push rod, gente, a suspensão se liga no carro na parte alta. Eu sempre costumo dizer, o push rod, ele desce em direção à roda. Eu sempre procuro, para memorizar, pensar em direção à roda. O push desce em direção à roda. O pull sobe em direção à roda, ou seja, ele é ligado na parte de baixo do chassi e sobe em direção à roda. Isso a gente falou um pouquinho no último programa, não tem certo e errado. Existe conceito que se aplica ao seu carro ou não. As suspensões, elas vão ser a maior responsável agora pelo movimento vertical do carro. Porque antes a borracha fazia muito esse papel. A parede da borracha, daqui a pouquinho nós vamos falar, ela agora com um aro maior, ela diminui. Então a borracha vai ser menos, digamos assim, menos macia, vamos colocar dessa maneira, embora esse termo se refere ali a composto de corrida é perigoso. Mas ela vai ser mais rígida. Então a suspensão vai pagar a conta. Várias coisas do carro vão ter que pagar certas contas. A suspensão vai pagar a conta. O Sebastian Vettel disse que o carro deve ficar muito... Ele diz snap em inglês, né? Ficar muito traiçoeiro. É o carro que se perde de uma vez. É a tradução do termo snap melhor que eu posso fazer. Por quê? Porque agora os pneus, com essa área menor de poder serem manuseados, de poderem dançar, vamos dizer assim, a ginga da borracha vai ficar menor. O Vettel acha que com a suspensão mais dura e o pneu mais dura, o carro vai escapar mais. Então, Bruno, o segredo é esse. A altura do carro antigamente era uma ferramenta para lidar com os pneus. Não é mais. Isso vai mudar todo o jogo de aquecimento de pneus, todo o jogo de funcionamento da borracha, Bruno Aleixo. O Adalto, olha, vejam vocês o que é aqui, a interação, né? O Adalto mandou uma mensagem aqui, falando que ele viu imagens dos testes hoje e que ele acha que os carros vão sair muito de frente. Frente? Pode ser. Pode ser. Ele tá falando que mandou mensagem aqui, não desconsidero nem os caras voltarem atrás e deixar baixar um pouco essas asas dianteiras. O Adalto... Eu acho que não fazem. O Adalto já participando aqui, o Adalto, mesmo de férias. Pode ser que o Adalto esteja na Espanha, né? Como a gente não sabe. Pode ser. Porque desculpa, eu sem ver, sem assistir, não sei, às vezes a gente gravando o programa aqui já tem imagens de redes sociais, né? Mas eu sem assistir não vou chegar a essa conclusão. Mas enfim, pode ser que os carros eles vão ficar mais nervosos. Pode ser de saída de traseira, pode ser, como o Adalto falou, saindo de frente, porque a gente está abordando aqui, antes da gente chegar na asa dianteira, a gente está abordando aqui a questão da suspensão. Então, a questão da suspensão ficar mais dura e não mais ser uma peça aerodinâmica, né? Gente, a suspensão era uma peça tão aerodinâmica antes, que eu acho que era Mercedes e AlphaTauri, se eu não estou enganado. O braço da suspensão, ele subiu tanto que ele chegou a ir em direção à borracha. Ele saiu do escopo da roda. Ele ia em direção à borracha. Os caras tiveram que criar um adaptador. Lembra dessa imagem? O carro chegava em direção à borracha com um adaptador para ele descer, porque senão ele ia reto na borracha. Não tem condição, não tem como. Tá, por que isso acontecia? Porque a suspensão era muito peça aerodinâmica. Muito. Ela vai ser sempre? Vai. Agora menos. Agora o papel dela é menos aerodinâmico e mais papel de suspensão pura, de amortecer. Só que vai ter que ser muito mais dura, porque o efeito solo pede um carro mais baixo, pede um carro menos flexível.
Falando agora dos pneus, né, que é a mudança mais visível, né, que a gente tem assim para ver, né, que são os pneus perfil mais baixo, né, rodas aro 18 ao invés das rodas de aro 13, né, que a Fórmula 1 usava há sei lá quantos anos, acho que desde que a gente assiste Fórmula 1, né, e agora passaram para aro 18, pneu perfil mais baixo, né. Eu confesso que quando foi anunciado isso aí, eu falei, que esquisito, mas ficou legal, né? Ficou com um visual bonito, assim, né? Tecnicamente, você que vai explicar para nós. Essa mudança vem muito para chegar perto do carro de rua, né? Porque o carro de rua ele tem um perfil menor, ele tem um perfil mais baixo. Perfil mais baixo, ou seja, o aro maior e o corpo da borracha mais achatado. Né? Antes você tinha uma roda, depois da roda até o fim do pneu, era um espaço maior. A gente costuma falar parede do pneu, né? Que é a parte vertical. Essa parede diminuiu. E aí está toda a diferença do jogo. Aí está o grande X da questão. Porque os pneus são, talvez a mudança... chega a ser até meio estranho falar isso. Né? Depois de tantos anos falando de pneu, aí vem as maiores mudanças nos carros, a gente chegar aqui e falar que a mudança tão radical quanto o carro vai ser a do pneu. Mas vai ser. Porque o modo, é o que eu falei um pouquinho agora falando da suspensão. Né? O modo como o carro deita no pneu é fundamental para o tempo que o cara faz, por causa do que ele joga o carro na curva. E o carro deita no pneu. O que é deitar no pneu? É você fazer toda a força na parede lateral do pneu, porque a borracha está meio presa no chão e o carro não. Eu vi isso, eu tive a oportunidade de ver isso em Silverstone, Bruno. Assim, eu acabei posicionado, eu estava na curva 1, né, que é a Abbey, na única vez que eu fui em Silverstone. E eu acabei ficando num lugar que nem foi exatamente eu que escolhi, mas enfim, que dava para ver assim, exatamente o momento, olhando de trás, né? O momento em que o carro terminava de jogar a curva e preparava para fazer a segunda curva, que já é quase que um S de alta. Eu me lembro claramente de ver o carro do Pérez. Assim, cara, você vê o pneu e você vê o carro indo e voltando. Você tem que estar num ângulo muito certinho para você conseguir ver isso. Você consegue ver a borracha, a parte, digamos, horizontal do pneu, não só a parte no chão, como a parte de cima, você consegue perceber o carro forçando para ela e voltando. Isso muda completamente agora, porque a parede, vamos lá, de novo, a linha vertical, a parede do pneu é muito menor. Então você tem menos jogo de cintura, vamos dizer assim, numa curva, para o cara poder deitar no pneu. O pneu está 60 milímetros mais alto, sabia, Bruno? Tem gente até reclamando da visibilidade. Acho até que foi o álbum também, né? Porque o pneu agora é um pouquinho mais alto, os pneus têm aquelas aletas em cima, para ajudar a manter o ar do carro para cá. Então, Bruno, eu acho que não só essa mudança técnica, mas é fundamental a gente dizer que há uma mudança de filosofia do pneu. Não é só mudou técnico, aro 13 para aro 18, não. A filosofia do pneu mudou. O que eu quero dizer? Os 3 pedidos, que na verdade não é pedido, é exigência, mas chama-se pedido, que a FIA fez para a Pirelli. A Pirelli tem 3 mandamentos para esse ano. Menos desgaste, janela de funcionamento maior. O que é janela de funcionamento maior? Até o ano passado, o pneu, vou chutar aqui um número, tá? O pneu chegava, sei lá, 60 graus, 70 graus, era a janela perfeita de funcionamento dele numa certa pista. Então o segredo era fazer ele chegar a 70 graus. Mas aí ele chegava a 60, ele já não rendia a mesma coisa. Mas 80, já não rendia a mesma coisa. Ou seja, a janela dele era muito estreita. Esse foi um pedido para a Pirelli. A janela de funcionamento bom, entre aspas, de performance, tem que aumentar. Ele não pode ter que chegar num ponto muito sutil para render. Isso é bom também. E o terceiro pedido, que eu também acho muito válido, é um menor superaquecimento. Uma borracha que aguente seguir o carro de trás sem fazer sem fazer superaquecimento é a palavra. Superaquece, né? Isso começa a esfarelar, né, o pneu. Então, enfim, 3 mandamentos para a Pirelli seguir. Menos desgaste, não precisamos nem explicar, vai ficar menos detrito na pista, isso vai mudar as estratégias também. Muda, claro que muda, menos desgaste. Você tem outro jogo estratégico durante a corrida. Janela de funcionamento maior e menor superaquecimento. Então, o carro vai trabalhar, mas vai haver uma harmonia maior entre suspensão e pneu. Antes era muito ampla essa janela, porque agora a suspensão é mais rígida, já falamos, e o pneu é também menos maleável. Então, o casamento vai ser, o acerto talvez seja até mais fácil nesta parte do carro. Mas
A dirigibilidade do carro é outra história. Isso aí a gente fica a cargo da gente aprender ao longo dos próximos dias e próximas corridas. E vão usar também aquelas calotas, né? Isso não chega a ser novidade, né? Já teve, né, ano com calota aerodinâmica na Fórmula 1, né? 2008, agora é um pouquinho 2009. Diferente. Agora é um pouquinho diferente. Porque agora, aliás, Bruno, só uma coisa sobre os pneus, esqueci de dizer. Tem uma cereja do bolo. O regulamento de 2022 tem umas cerejinhas do bolo, né? A cereja do bolo, Bruno Aleixo, é que para juntar com tudo isso que nós falamos, de novidade, de pneu, de tamanho, de aro, de aquecimento, de casamento com suspensão, a temperatura dos cobertores, Bruno, passa de 100 para 70. Os cobertores passam a não poder mais chegar a 100 graus e passam a ter um limite de 70. Olha como isso vai mudar o jogo, Bruno Aleixo. Aquela temperatura que você já sabia, estava acostumado, sabia como ia render, como chegar nela, o pneu... Vamos lá, gente. Isso pode mudar o impacto do como os pilotos dirigem após uma parada de boxe. O cara vai ter que aquecer o pneu mais rápido, o cara vai ter que fazer o quê de diferente? Assim como numa largada de uma corrida. Né? Os pneus vão começar em outro nível de temperatura. Então, Bruno, são as várias variáveis, como diria o outro, que podem influenciar, que é a nossa proposta hoje, né? O que as regras vão impactar? Então, aí duas coisas para a gente pensar, que é essa questão da temperatura pós-parada nos boxes e pós-largada, né? Quando o carro está... e outra coisa também, Bruno. Agora existe um fornecedor das rodas, antes da gente entrar na calota, a roda e a calota também, é um fornecedor único. Uma empresa que chama-se BBS, né? Uma empresa, acho que ela é inglesa ou alemã? Eu acho que é alemã, BBS. Acho que é alemã, né? Enfim, é ela que vai produzir as rodas. Antes, cada um fazia a sua roda. Lembra que a Mercedes criou aquela roda com os furinhos para ajudar no aquecimento do pneu? Isso era fundamental. Agora não, meu amigo. A roda é a que vai ser entregue para as equipes. Isso muda completamente o lidar com o pneu, Bruno Aleixo. Muito bem, alemã, tá? Estou confirmando aqui. Ó. Alemã, né? Isso, alemã, então, ó, falamos da suspensão, dos pneus, né? As calotas e rodas, né? Você comentou aí. E agora a asa dianteira, essa que o Adalto falou. Peraí, eu não falei das calotas ainda. Peraí. As calotas, então vai. As calotas, eu só fiz aquela observação dos pneus. As calotas, a diferença, você lembrou bem, né? A Fórmula 1 teve calotas até 2009. Falamos aqui de 2009, né? 2009 tinha as calotas. Foram 2 anos, eu acho, só, né? Que eles usaram. Não era todo mundo. 2006 tinha 6, 7, 8, 9 horas. Foram esses anos. A Renault já usava, se não me engano, em 2006. Só que elas eram calotas estáticas. Esquisitíssimo aqui. Isso. Essas não vão ser. As de 2022 são calotas que vão rodar com a roda. Isso faz toda a diferença. Porque os caras podiam fazer com uma calota estática, eles podiam fazer o que eles quisessem, entre aspas, em termos de resfriamento do freio. Né? Eu vou jogar aqui nessa pista, eu posso aumentar um pouquinho o buraco ali da calota. A calota tinha um furo, tinha furos fixos, digamos assim. Tinha um buraco. Não é furo, é buraco mesmo. Essa não. As de agora não. Calota padronizada e calota que vai rodar junto com a roda e calota que você não pode mexer, não pode furar. Por quê? Muito do regulamento, Bruno, é para evitar que o carro evitar a turbulência que saía para as laterais do carro. Então, quando a gente for falar da asa dianteira, nós vamos falar que tem praticamente um murozinho no final de cada uma das duas das asas dianteiras. Tem uma parede, tem flaps, igual de avião. Mas daqui a pouco a gente entra nesse assunto. As calotas também, para evitar que o carro crie turbulência lateral, que também impede ultrapassagem, é calota fixa, meu amigo. Agora, aros de 18 polegadas. Freio dianteiro que vai ser maior. Podemos falar dos freios também, viu, Bruno? Duto de freio mais rígido. Até a parada dos boxes vai ser impactada, Bruno. Porque a roda vai ficar mais pesada, o pneu já é mais pesado, vai aumentar a roda por causa do aro, vai aumentar o aro, vai aumentar a roda. Então, Bruno Aleixo, até pit stop vai influenciar. Até pit stop pode ficar mais lento. Tudo bem que esses caras dominam o pit stop. O pit stop pode ficar mais lento no primeiro momento, né? Mas passou 2 minutos, eles já estão... 2 corridas, eles já estão com o pit stop normal já e rápido. É verdade. São 2,5 kg mais pesada, se eu não estou enganado, do que de 2021. Aliás, até achei aqui, 2,5 kg mais pesado na frente e 3 kg mais pesado na traseira. Então, vai ficar mais pesado. Por isso que o peso do carro aumenta. Então, Bruno, de olho nos pit stops. Só uma coisa interessante, só uma coisa engraçada. A McLaren, não sei se você lembra, ano passado, ela testou uma calota dela que tinha LED, que acendia luzes. Não sei se você viu isso.
E o Gary Anderson, sempre gosto de citar o Gary Anderson aqui, engenheiro, conhece tudo. O Gary Anderson brincou falando assim: eles fizeram uma calota que acende, então vamos criar um sensor que ela acende quando o cara furar os track limits, quando ele passar os track limits. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira até interessante. Já pensou? O cara ultrapassou os track limits, a calota acende. Opa, é uma brincadeira que o Gary Anderson fez. Poderia funcionar, né? Quem sabe, deu uma ideia aí. Bom, passando então para as asas dianteiras, então, essa que você falou, parece mesmo de avião, né? Tá com aquelas paredes do lado assim, parece uma asa de avião. Curioso, né, Bruno? Assim, que se você pegar uma mudança visual da asa, é tão grande que se fosse no carro do ano passado, uma mudança desse desenho, dessa dimensão, ela seria o ponto principal aqui do programa. Mais do que pneus e do que a suspensão, que foram os dois assuntos que nós abrimos essa discussão. Mas não é mais. Por mais que a asa seja completamente nova, completamente modificada, um desenho absolutamente diferente do ano passado, ela não é o ponto mais central da discussão, porque ela deixa de ter importância. Claro que ela ainda é importante, mas ela deixa de ter importância. Primeiro lugar para mim, Bruno, a altura. A altura chama atenção. Eu estou impressionado como elas estão altas. E não é o bico, não, é a asa mesmo. Subiu tudo, subiu o bico e subiu a asa. Por quê? Para convidar, por isso que eu não concordo muito com a mensagem do Adalto, que já vão descer. O negócio é um efeito solo, cara. O Adalto ele é muito apaixonado, né? Pode ser que ele mandou numa hora assim, né? Em plena praia, né? Com o celular na praia, falando, esse carro tá muito instável, mas vou investir. Mas vou te falar, viu? Às vezes ele dá umas dessas aqui, a gente acha que não, mas chega lá na frente e acaba acontecendo o que ele falou. É verdade. Mas também quando ele fala e não acontece, vocês não pegam no pé dele. Não, deixa quieto. Os palpites que ele erra, vocês varrem para debaixo do tapete. Deixa ele voltar para ele defender a teoria dele também. Nós não estamos deixando ele defender a teoria dele. Claro. Mas enfim, Bruno, muito mais simples a asa, em termos conceituais, do que a antecessora. Como eu falei, eles chamam em inglês de end plates, né? Talvez o Bruno Talejo tenha uma palavra melhor para o português, que são os flaps laterais. O curioso é que a asa agora, ela liga direto no bico. Não sei se você reparou, Bruno Aleixo. Os elementos da asa, os 4, que agora ela tem uma limitação de 4. São não 4. Tem, a Ferrari não entrou com um bico também que tem uma divisão que eles estão apostando, eles estão apostando que essa divisão vai possibilitar eles terem uma gama maior de acertos, uma coisa assim. Eu estava procurando aqui, achei, até o ano passado você tinha 5 elementos permitidos. Elementos são só sobre asinhas, né? Os andares. Elementos são a mesma coisa que os andares. Você tinha 5 andares de asa que você podia em 2021, agora você tem 4. Só que em 2021, elas não tinham a obrigação de ir direto no bico. Isso faz uma mudança, Bruno Aleixo. Parece uma bobeira, mas não é. Isso gera uma mudança. Porque quando a Fórmula 1 criou esse regulamento, que que deixava um espaço neutro no bico, você tinha o nariz do carro e a parte imediatamente da asa abaixo, ela era um espaço neutro, você não podia mexer. Então ali era plano, todos os carros eram plano. A partir de uma certa milimetragem ou centimetragem, como queiram, aí você já podia criar as lâminas, os andares, né, os elementos. Só que isso gerava um efeito no carro de trás enorme, porque existe os engenheiros usam a expressão Y250, que é o vórtex que isso ligava. Por que chama Y250? Porque era um efeito de Y. Como a letra Y, o ar batia nessa parte que não podia ter nenhuma lâmina, elemento, passava liso ali e abria para os dois lados do carro, abria para os dois bargeboards, como fazendo o efeito da letra Y. Só que isso arrebentava o carro de trás, porque gerava o que eu já citei aqui, a turbulência lateral, que os caras estão impedindo com essas lâminas da asa dianteira. Gente, é muito parecido com o avião. Se você vê as asas do avião, o avião ele também tem, também chega na ponta das asas, o que ele tem? 2 lâminas, dois end plates. Por quê? Porque ele domestica o ar, ele consegue evitar a turbulência lateral, que também para o avião pode ser um problema, por razões diferentes, um avião não ultrapassa o outro, mas a turbulência lateral atrapalha. Então, por isso tem aquelas lâminas.
A Fórmula 1 também tem, pelas mesmas propriedades científicas, digamos assim, embora por consequências diferentes, também vai ter essas lâminas, vão ter as calotas, que a gente já citou, e tem essa questão do bico, dos elementos da asa terem que estar ligados no bico do carro. Então você pensa assim, olha, então, ok, isso é uma medida para evitar que este carro ultrapasse melhor o da frente. Não, essa medida impacta mais o carro de trás do que o próprio carro, porque elimina essa função do Y, esse vórtex Y, né, que gerava. Então, Bruno, detalhezinho, né? As lâminas todas ligadas no bico é uma coisa estudada. Olha a diferença. Uma coisa estudada que ninguém pensa no visual. Você só olhando, você não tem essa sacada. Você tem que estudar, você tem que simular, você tem que fazer muito túnel de vento para você comprovar isso. E os caras fizeram, Bruno. Então, a asa dianteira, repito, não é tão fundamental mais para o carro, embora ainda seja muito importante. Claro que é. Mas agora, meu amigo, é o assoalho, é a parte de baixo. É como você vai jogar o arzinho lá para baixo. Bruno, então é isso. Sobre a asa dianteira, segue sendo uma preocupação, vai seguir sempre sendo. Mas agora, menos fundamental, digamos assim. E eu não sei de você, mas me impressionou a altura das asas. Me impressionou. Não do bico. O bico a gente já viu solto, o bico tubarão. A gente já viu o bico lá para cima e lá para baixo. Agora, a asa mesmo, o conjunto da asa, impressionante. Muito bem. E os motores, para caminhar para o final aqui? Porque não parece que vai ter grandes mudanças, né? A gente olhando assim, não parece. Mas vai, viu, Bruno? Por quê? Primeiro, Bruno, o acoplamento do motor no carro virou outro. O sistema de refrigeração, que é fundamental para o motor funcionar, não tem nada parecido com o do ano passado, ou pouco parecido com o do ano passado, porque agora o fluxo de ar é diferente, as entradas de ar são diferentes, em cima aqui da cabeça do piloto é diferente. Então, Bruno, o acoplamento do motor no carro, vamos dizer assim, já traz mudanças, já pode trazer consequências no desempenho do motor. Pode, não estou dizendo que vai, pode. E a outra coisa, Bruno, que eu acho muito fundamental, e eu não, os engenheiros, né, estão dizendo, é o novo combustível. Porque 2022 tem um novo combustível. Passa a ser o combustível que tinha 5,75 de etanol, agora passa a ter 10% de etanol. Por isso que ele é chamado de E10, o combustível, porque é etanol 10. E é um etanol que tem que ser produzido por biocomponentes. Não é o etanol exatamente que você tira lá na fazenda, lá. Não, do milho, eu não sei, nem lembro de onde sai o etanol. Nem lembro. A cana-de-açúcar. É milho, sim. Tanto que tem uma empresa de milho nos Estados Unidos que fornece o etanol para a Índia, faz propaganda, corn, não me lembro o quê, enfim. Mas, enfim, tem que ser um etanol mais reciclado, que está isso no regulamento. Então, Bruno, isso vai mudar o desenvolvimento do motor, isso vai mudar o rendimento do motor. Essa mudança de 5% para 10%, porque aí, cara, é muito detalhe técnico, né? Mas aí o combustível é menos viscoso periga quebrar mais peças, porque a viscosidade do motor é um fator do combustível, melhor dizendo, para deixar o motor mais lubrificado, é um fator de confiabilidade. Enfim, Bruno, não parece, mas a mudança do etanol de 5% para 10% vai mudar o rendimento das unidades de potência. Eu não estou dizendo que é nada do outro mundo, mas até consumo vai mudar, Bruno. Até o consumo desse combustível, esse combustível é mais leve, por causa do etanol, ele vai ter uma outra eficiência de explosão, de combustão, então vai mudar o consumo. Então a gente pode ver alguma montadora ter dificuldade. A gente pode ver. Meu Deus, me esqueci o nome dele. O Hyatt, da Mercedes, me esqueci o nome dele, o sobrenome dele. Ele disse que é a maior mudança de motor de 2014 para cá. Ele disse, são palavras dele, por causa dessa interação com o combustível. Então, Bruno, aqui, ó, eu tenho até a frase dele aqui, ó. A mudança nesse ano é provavelmente a maior maior mudança desde 2014, como eu tinha falado. Então, Bruno, o motor vai depender mais do MGU-H e do MGU-K, porque se o consumo é diferente, se tem mais etanol, menos, entre aspas, gasolina, é muito provável que o MGU-K seja mais forçado e o MGU-H também. Embora o MGU-K continue ali com a sua limitação, né, de 4 megajoules de despejo por volta e a limitação de você recarrega 2 megajoules por volta. É o limite de recarregar o seu MGU, a sua bateria através da energia cinética. Então, Bruno Aleixo, motores aí. E tem, peraí, né? E o principal, né?
Motores congelados. Congelados, isso que eu ia perguntar. Motores congelados. Motores vão ser congelados. Motor de combustão. O congelamento é homologado. É engraçado, Bruno, nós estamos gravando o programa no dia 23 de fevereiro. E a primeira homologação, por exemplo, do motor de combustão interna, é no dia 1º de março. Ou seja, é uma frase até meio surreal falar, né? Mas as equipes têm 5 dias para definir o que serão os seus próximos 4 anos de motor. Né? 2002, 2003, 2004 e 2005. Faltam 5 dias para elas fecharem o motor para os próximos 4 anos. Motor de combustão... Vamos lá. 1º de março é a homologação do motor de combustão interna, do turbo, do MGU-H, do sistema de exaustão, escapamento, do óleo do motor e das especificações do combustível. No dia 1º de março, isso está congelado, homologado até 2026. Você pode mudar por questões de confiabilidade. A segunda fase de homologação vem no dia 1º de setembro, Bruno. Aí fecha tudo, porque aí serão homologados o MGU-K, a bateria e deixa eu ver aqui, a unidade de centralina, né? A unidade de controle eletrônico. Esses 3 ficam para 1º de setembro. Esses 3 vão ter uma margenzinha, porque a Fórmula 1 quer que o MGU-K, energia cinética das rodas, da freada, seja mais desenvolvido, porque ele é que vai sustentar esse negócio para os anos todos. Até 2026 vai ser apoiado nisso o motor. Então ele ganha um escopo maior. Mas o grosso do motor, no dia 1º de março, está congelado, seu Bruno. Então, só em circunstâncias extremas vai haver área de mudança. Dizem, eu sempre fico com o pé atrás, embora eu aplauda, dizem que se houver uma fabricante de motor muito atrás das outras, ela terá permissão de desenvolvimento. Ela terá uma exceção de desenvolvimento. Eu bato palma para essa mudança. Eu não duvido. Mas eu não li em regulamento. Eu estou vendo pessoas da FIA dizerem. Muitas vezes o que a FIA diz não se escreve. A gente sabe muito bem disso. Então, o Bruno, o motor que foi o que fez a Mercedes ser campeão do mundo com tanta sobra, né? Porque fez ali, encaixou ali, né? O turbo no ponto de recuperar energia, a recuperação de energia ali entre o turbo e o motor, fez um encaixe físico perfeito. Agora, todo mundo meio que chegou, né, Bruno? A gente viu no ano passado uma paridade de motor muito, digamos assim, otimista. A Renault talvez um pouco abaixo. Tomara que continue assim, Bruno. Mas pode mexer. Essa dancinha das cadeiras pode mexer por causa disso tudo que eu acabei de falar. Combustível, encaixe do motor, eu acho que eles vão dominar, embora a McLaren no passado já tenha tido problema com isso com a Honda, lembra? Eu acho que isso eles tiram de letra. Agora, o combustível, vamos ver. Tomara que todos consigam ser competitivas logo de início. Bom, para finalizar aqui, aquela pincelada aqui que foi prometido, né, no vídeo de ontem do Crash Test e do efeito solo, né? O efeito solo a gente já explicou bastante aqui, né? O Adalto já explicou várias vezes como é que vai funcionar o efeito solo e tal lá. Eu queria que você falasse. O que eu sei falar sobre o efeito solo é que ele puxa o carro ao invés de empurrar. Isso é o que eu sei falar. Perfeito. A explicação perfeita. Muita gente pergunta, né? Mas o que é exatamente o efeito solo? É como você disse, o efeito solo, antes, gente, a maior parte do ar ia por cima. Agora, uma porcentagem muito maior do ar vai por baixo. E é exatamente como você falou, Bruno. A sua explicação estava brincando com você, mas a sua explicação eu acho legal a explicação. Quanto mais poder de síntese. Poder de síntese. Quanto mais o ar entra embaixo e puxa o carro. Isso. Antes, o carro era empurrado para baixo. Isso. Agora, ele não vai ser empurrado. Antes, as asas em cima faziam todo esse papel. Antes, ele era empurrado. Agora, ele vai ser sugado. Por quê? Muito perto do chão, com aqueles túneis que dá o efeito Venturi. Até um ouvinte perguntou para a gente do efeito Venturi, né? O efeito Venturi é aquilo... Embaixo do carro, gente, tem um monte de túnelzinho, digamos assim, porque é o efeito Venturi. Ele começa com uma largura e de repente, muda. Isso faz com que o ar passe mais rápido ainda, porque ele precisa compensar. O carro da AlphaTauri, não sei se você reparou, dá para ver um desses túneis muito bem na lateral, assim, ele faz um... Ele vem na lateral, assim, e faz para baixo. Assim, não sei se é a mesma coisa, né? Não sei se é esse o objetivo também, mas é bem visível no carro da AlphaTauri. Tá bem embaixo do carro, assim, esses túneis, né? Quando um carro quebrar, bater, o terror das equipes vai ser o guindaste. Porque os segredos estão ali, os caras ninguém vê. É um segredo que você consegue esconder até uma certa medida, porque no final das contas todo mundo descobre tudo na Fórmula 1, a gente sabe disso. Mas o carro que bate... Vai lá, um guindastezinho levanta. Eu não duvido que vai ter piloto plantando bananeira.
para o cara não ver, porque ver debaixo do carro vai ser um dos X da questão, um dos X's da questão, plural de X. Qual é o plural de X? Não sei, X's, né? X's da questão. Que horrível, horrível. Certo ou errado, a palavra é horrível. Porque é isso, o Bruno Lage resumiu muito bem. Era importante só dar essa passadinha no efeito solo. Ar por baixo do carro, ar sendo sugado, quanto mais próximo do chão, mais rápido o ar tem que passar, porque quanto mais comprimido, mais rápido ele passa, e aí o efeito solo tem o seu efeito, como diria o outro. E o crash test? Crash test, só para a gente falar rapidinho, como a gente mencionou, né, Bruno? Não é que há uma grande mudança no crash test, não. Mas o carro fica mais resistente. O carro fica muito mais resistente, porque, vamos lá, né, gente? A Fórmula 1 e a FIA tem toda a preocupação com segurança que a gente já sabe. Né? Cria halo, estuda o acidente do Grosjean em mínimos detalhes, cria aquela luva biométrica, a pesquisa em materiais. A segurança é uma coisa que a FIA leva muito a sério. Né? Tem que levar, claro. Então, gente, eles não fariam uma mudança desse tamanho nos carros, e a segurança a gente olha depois. Não, a segurança foi muito focada nos carros para esse ano, Bruno Aleixo. Vou te dar um exemplo. Quando o crash test começou, em 1985, eu não sei se eu falei 83 no começo do programa, né? Foi 85. Quando ele começou, 85, até que eu falei que o Hélio de Angelis morreu no ano seguinte, eu falei certo, 85. Quando ele começou, Bruno, o crash test ele era só um impacto frontal e ele era uma página no regulamento da Fórmula 1 a respeito de crash test, do regulamento técnico que é passado para as equipes. Sabe quantas páginas são hoje, Bruno Aleixo, de crash test? 13 páginas e meia no regulamento da Fórmula 1. Só de crash test. Só de crash test, só de coisa que você tem que cumprir, só de detalhes técnicos que serão testados no seu carro. Então, olha como aumentou. O que é testado no crash test? Célula de sobrevivência, todo mundo sabe o que é, né? Impacto frontal na perna do piloto, estrutura de rolamento, né, que eles dizem que é aqui a resistência em cima da cabeça do piloto, que é o que salvou o Hamilton naquela batida com o Verstappen. Né? Todo mundo fala, o Halo salvou a vida, talvez. Eu acho que a estrutura de impacto salvou muito mais. É aqui que o carro do Verstappen quicou. Que mais? Célula de sobrevivência, eu já falei, parte frontal, impacto lateral, né? Impacto lateral, impacto traseiro e impacto na coluna de direção. Isso é uma herança da morte do Senna, né, Bruno? A Fórmula 1 passou a criar uma coluna de direção, exigir que a coluna de direção tenha um ponto em que ela vá se quebrar, para que ela não entre cockpit adentro e não fira o piloto. Então, até isso tem. Então, Bruno Aleixo, os carros vão ser mais exigidos, os carros vão ter... Deixa eu até ver se eu anotei isso aqui. Os carros vão ter uma estrutura lateral 50% mais rígida. Gente, você reforçar 50% não é brincadeira. Entendeu? E você vai ter um impacto lateral um impacto traseiro 25% mais forte. E o detalhe do crash test de hoje, Bruno, para a gente matar. Hoje, os crash tests da Fórmula 1 exigem resistência num impacto secundário. Ou seja, eles batem o carro tem que quebrar e ele tem que resistir a uma outra batida. Pensando no carro que bate, por exemplo, volta para a pista e é atingido por um outro carro. É o que matou, por exemplo, o Antônio Hubert. Então, olha o nível de sofisticação que os crash tests chegaram hoje em dia. Não é só simplesmente vai lá, bate o cara médio que resistiu, tem lá o boneco que simula o corpo do piloto com 75 quilos. Enfim, os caras colocam um tanque cheio d'água para ver se não vai vazar combustível, simulando a gasolina, claro. Mas hoje em dia, olha a sofisticação, Bruno. O carro tem que bater, aí você pega o carro quebrado e esse carro quebrado tem que resistir a um segundo impacto, que é um pouco menor, mas ele tem que resistir a um segundo impacto. E é impressionante como dá certo, né, Bruno? Porque é impressionante como os caras hoje arrebentam o carro e saem limpando o ombro. Bom, para a gente não matar os nossos queridos confrades aqui de frustração, né, vamos só comentar rapidamente aqui sobre o resultado dos testes. Não que tenha importância, né, gente? Todo mundo sabe que os testes de pré-temporada já são difíceis de tirar alguma conclusão. No primeiro dia, então, é meio impossível, mas os caras rodam lá e chegam a alguns resultados. Então, hoje teve o Lando Norris em primeiro, 1:19.568. Acho que a pole do Hamilton na Espanha no passado foi 1:18, né? 18 alguma coisa. Acho que foi 18 alguma coisa. Aí teve
o Charles Leclerc em segundo, o Carlos Sainz em terceiro com a Ferrari, depois o George Russell com a Mercedes, Lewis Hamilton com a Mercedes, Sebastian Vettel, Tsunoda, Fernando Alonso, Max Verstappen com a Red Bull, aquela Red Bull bem esquisita, né? Meio parece uma maquete meio inacabada lá. Não sei se vai ser aquilo. Você que é o embaixador visual do Loucos para o Automobilismo. Eu achei esquisito, mas vamos ver, né? O Adrian Newey sabe o que ele está fazendo muito mais do que a gente, né? Então, vamos ver. O Valtteri Bottas, depois Alexander Albon, Mick Schumacher, Lance Stroll, Nicolas Latifi, Nikita Mazepin e Robert Kubica. Esses foram os que marcaram o tempo. E o mais importante foi o número de voltas que cada equipe deu, né? Isso sim é mais importante. Agora, só antes de você falar do número de voltas, 1,16,7, tá, Bruno Apoli? Então foi bem menos, né? 1,16,7. Tem trabalho aí pela frente, para vocês verem que não dá para tirar, a conclusão pelos tempos, né? A Ferrari foi a que deu mais voltas hoje, 151. A Red Bull foram 147 voltas, segundo. Depois a Mercedes, terceiro, 132. Não, mentira, a Williams, terceiro, 132. A Mercedes, quarto, 127. A Alpine, quinto, 125. A AlphaTauri, sexto, 119. A Aston Martin, 117. McLaren, 101. Haas, 42. E a Alfa Romeo, que nem lançou oficialmente o carro, 32 voltas, né, apenas deu a Alfa Romeo. Parece que todas com... não, o Bottas também andou. Achei que tivesse sido só o Kubica. A Alfa Romeo foi campeã da camuflagem, né, Bruno? Porque eu vou te falar, não dá para você ver nem se tem piloto dentro do carro. É impressionante. A camuflagem dos caras funciona. Isso está funcionando, porque não dá para você saber nem se o carro tem asa traseira direito. É verdade. É isso, pessoal. Estão aí os resultados dos testes. Certamente Isso. Fala da nossa agenda da semana para a gente explicar sobre os testes de pré-temporada. É isso que eu ia falar. Certamente virão muitas perguntas, né, sobre os testes, o que a gente vai fazer. Para vocês terem tempo de assistir aqui todas essas explicações técnicas e tal, nós vamos gravar o programa de perguntas na sexta-feira. Então, na sexta-feira vai ter em vez de quinta, na sexta vai ter a página lá para as perguntas. Aí você entra lá, faz a sua pergunta para lá, e o Fábio e eu vamos responder aqui na sexta-feira, né? É uma mudança aí na dinâmica da semana, em vez de ser terça e quinta, vai ser quarta e sexta, mas é bom que dá para pegar mais testes também, né? Porque aí os caras vão mais para a pista. Sim, aí acaba, sexta-feira acaba. Aí dá para a gente ter uma ideia assim, mais clara do que está acontecendo, porque realmente só com o primeiro dia é muito difícil, né? Muito bem, então, Fábio Campos. Então, assim, Bruno, para o ouvinte, como você falou, né? Para o ouvinte não ficar bravo com a gente, na sexta-feira certamente vão chover perguntas da pré-temporada, a gente fala com mais calma. É isso que você falou. Hoje o que vale é a tabela de voltas, não é tabela de tempo. Hoje é dia de aprender, foi dia de aprender o novo carro. É dia de você entender o que funciona. Essa instalação foi certa, meu túnel de vento está passando informação que está batendo com a da pista. Hoje era dia de carro rodar, gente, andar na pista, ficar olhando tabela de tempos. Se eu fosse o Bruno Aleixo, fosse eu o apresentador do programa, eu não tinha nem lido a tabela de tempos. Mas ele, como é um cara que gosta da informação certinha... a gente passa a informação, mas realmente não dá para saber. Inclusive, vários carros foram para a pista com aqueles arames, né, aquelas estruturas lá que eles usam. Os primeiros que abriram, os que abriram o treino estavam com isso. Né? A gente viu a Red Bull, a gente viu o detalhe técnico do carro aqui. Né? A Alpine também tem um side pod ali parecido com o da Red Bull, não tão agressivo. Enfim, a gente vai notando as coisas. Claro que a gente vai olhando e notando. Agora, eu acho que o ouvinte do Loucos nem espera, né? Que a gente chegue aqui e comece a avaliar tempo, quem começou bem, quem começou mal. Se tiver essa pergunta na sexta-feira, vamos xingar. Vamos xingar. Né? Enfim, brincadeira. Mas vai ter. Então o senhor se prepare, porque vai ter na sexta-feira. Vai ter. Então, gente, na sexta-feira, excepcionalmente, na sexta-feira, não vou gravar vídeo avisando. Na sexta-feira, que vai ser o Loucos nessa semana, que vai coincidir com o último dia da série de Barcelona, desses treinos que nós não estamos assistindo. Por que nós não estamos assistindo? Porque a Fórmula 1 tem um contrato com o Bahrein. E como a Fórmula 1 tem um contrato de exclusividade com o Bahrein, ela não conseguiu se desvencilhar desse contrato. Então a gente não está vendo a pré-temporada em Barcelona. Podíamos estar vendo com imagens, aprendendo muito mais. Não estamos, porque tem que ser só o Bahrein. Só o Bahrein pode passar a pré-temporada. É a Fórmula 1 que às vezes anda para trás.
É a Fórmula 1 que anda para trás, ao invés de andar para frente. Na era da informação, das redes sociais, na era da F1 TV, gente, quem paga F1 TV, né, tá sendo meio que ludibriado. Você paga por um serviço, os caras não estão te mostrando. Então, lamentavelmente, não assistimos, mas corremos atrás. E sexta-feira a gente tenta trazer aqui o máximo que a gente conseguir aprender. Só o Adalto conseguiu assistir e falar da estabilidade dos carros. Ele falou que viu imagens. Ele viu imagens. Vamos ver o que ele vai falar quando ele chegar nas férias dele. Muito bem. Finalizando, então, essa edição do Loucos por Automobilismo. Não se esqueça de deixar o joinha no nosso canal, se inscrever se você ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo aí para que ele ganhe a internet aí com essas explicações técnicas da temporada de 2022. Beleza? Grande abraço para todo mundo. Até sexta-feira respondendo as perguntas. Valeu!